Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí a repercussão da mídia com esse empate de 0 a 0 aí entre Flamengo e Botafogo e Flamengo aí dentro do Maracanã, onde a torcida do Botafogo, com pouco mais de 3 mil, né, colocou mais de 40 mil, né, mais de 30 e poucos mil torcedores para calar e engolir o choro dentro do próprio Maracanã. A mídia está repercutindo demais aí tudo isso que foi falado do Fogão. Então vamos dar uma olhadinha em tudo que a mídia falou. Tem alguns assuntos para a gente debater, ampliar esse radar aqui envolvendo o rubro-negro, e o alvinegro, o glorioso, conseguiu um empate importante e vai também ganhando a sua casca. A gente já vai falar mais do Botafogo também. Não, eu tô tentando entender a entrevista do Felipe Luiz. Acho que assim, não é que ele perdeu a mão. O que ele pensou para o jogo, nas mudanças a partir dos 15 minutos do segundo tempo, ou seja, o De La Cruz machucou, é já mais uma baixa, né? Como o Pascoal falou muito bem, já não tinha Pulgar, Gerson e Arrascaeta, e agora não vai ter o De La Cruz, né? Espero que não seja nada grave, mas você vê que ele saiu bem cabisbaixo. E ele teve que fazer mudanças ali, teve que fazer um ajuste. Ele colocou o Danilo foi para a zaga, ele adiantou um pouquinho o Léo Ortiz. O Léo Ortiz acabou entrando um pouco como volante, ora zagueiro, aí liberava o Wesley, né, como um ala. E nessas mudanças todas, ele ficou com Matheus Gonçalves, Juninho e Michael, porque ele tirou o Pedro e tirou o Bruno Henrique. Nitidamente o Pedro está ganhando o seu ritmo. De repente, muita gente ficou, vamos dizer assim, surpreso quando na Libertadores o Pedro não começou jogando. E eu até na transmissão falou, eu até entendo. O jogo precisa de muita dinâmica, muita intensidade, muita velocidade para pressionar o adversário. O Flamengo precisa vencer o jogo, pelo menos com 2 gols de vantagem. E o Pedro ainda está voltando nesse ritmo. O Pedro é titular e eu concordo com o Pascoal. Hoje a gente está concordando muito, né? O Pedro inteiro, o Pedro bem, o Pedro na fase dele é para ser centroavante da seleção brasileira. Eu também acho. Mas no momento, você vê que no jogo ele não acompanhou o ritmo do que precisava ali, da intensidade que o Botafogo colocou. O Botafogo baixou as linhas, o Botafogo jogou com 4 volantes no meio campo. Alan, Gregory, Cuiabano e Marlon. Não tinha um meia de criação. O Cuiabano está chegando muito bem, o Cuiabano está jogando muito bem. Concordo, está jogando muito bem, está fazendo uma dobra pelo lado esquerdo com o Alex Telles. Funcionou essa solução que o Paiva buscou sem o Savarino, sem as opções. O Matheus Martins também, que é uma opção de velocidade, está fora. O Jefinho também estava fora. Enfim, o Arthur estava fora. Então ele preferiu jogar com 2 atacantes por dentro, o Juan Cruz com o Igor Jesus, mas 4 homens de força de marcação, de compactação, e isso dificultou o Flamengo. Aí eu concordo com o que o Felipe Luiz falou. A estratégia usada pelo Paiva de ser um time mais conservador, baixando as linhas, tirando o espaço do Flamengo, não dando a velocidade para o Flamengo, e o Flamengo sem o Gerson e o Arrascaeta não tem a mesma criatividade, é impossível. Por mais que seja, e eu concordo, é o melhor elenco do futebol brasileiro, sul-americano. Eu só não concordo com o Pascoal quando ele diz que é incomparável. Não. O do Palmeiras é comparável. O do Botafogo, todos à disposição, faz jogo. O do Inter, todo mundo jogando bem, faz jogo. Aí você vai, Cruzeiro, São Paulo, todo mundo. Cara, não há uma distância enorme, como se diz aí, como o Pascoal diz. A gente brinca, mas eu tenho esse debate com o Pascoal. Eu acho o elenco do Flamengo melhor, mas também. Eu não acho assim, uma distância enorme. Eu não acho. Não. Eu não acho. O futebol está muito parelho. Se você monta uma estratégia tática, se os jogadores cumprem isso, diminui muito essa coisa do time ser melhor. Diminui o momento, como está o jogo, como é que está a situação, como é que está a pressão, como é que está fisicamente os jogadores. Então o Bruno Henrique não vive o seu melhor momento, o Pedro está voltando, o De La Cruz sentiu, já tinha desfalque, equilibrou o jogo. Mas eu também não acho que o Botafogo, o treinador falou e o Pascoal falou aí, se tivesse que ter um vencedor seria o Botafogo. Eu não concordo. O Botafogo teve uma chance clara.
aquela chance do Marlon. Uma chance clara. O Marlon bate, o Rossi faz uma defesaça. E o Flamengo teve uma chance também muito boa no chute do Luiz Araújo. No mais, cabeceio ali, bola passa aqui, mas clara, chance clara. E aí vai a minha decepção. Eu acho que os atletas que estavam em campo são muito bons. Os dois times tinham ótimos jogadores para o clássico ser de nível técnico melhor. Então foi um clássico mais truncado, mais pegado, mérito dos treinadores que montaram ali o sistema, né? Um querendo impedir o outro, mais o Botafogo nessa parte tática, porque sabia que precisava fortalecer o meio, ganhar essa disputa ali e tentar sair numa transição ofensiva. E nesse sentido, acho que os dois tiveram uma chance aqui, uma chance ali, e eu acho muito justo o resultado. Não fizeram além para ter um resultado de vários gols, de um atropelo de um lado ou do outro. Não. Foi bem parelho, nivelado mais para baixo do que para cima, né? Não foi um jogo horrível, não foi. Foi um bom jogo. Mas para o que é o Botafogo, atual campeão da Libertadores e brasileiro, e o Flamengo com o melhor elenco, eu esperava um jogo melhor. Então eu concordo com o Felipe Luiz. No final foi justo. Ele não perde a mão. O que ele tentou no segundo tempo, desencaixou ali, ficou uma correria, a molecada correndo muito, mas sem uma organização. A culpa é dele e dos atletas, porque ele fez as substituições, fez escolhas, precisou fazer porque tem jogadores que não aguentavam mais o tempo todo. E os jogadores que entraram, eles meio que não cumpriram muito as funções. Por isso que ele falou, perdi a mão. Porque ele pediu uma coisa e os caras não realizaram. Então foi um conjunto, né? Para o Flamengo no segundo tempo ter caído de produção. Vamos lá, eu concordo com o meu amigozinho, que eu acho o melhor elenco. Quando eu contesto você, Pascoal, é com muito carinho, com muito amor. Mas acho o Flamengo o melhor elenco, só acho que é comparável, especialmente ao Palmeiras. Porque quando a gente for falar do Palmeiras, eu já fiz esse exercício no clássico contra o São Paulo, dá para fazer com o Red Bull Bragantino quando você faz as substituições. Entrou fulano, entrou Beltrano, e se olha que esses que entraram são, titulares em muitos times, eu já acho que aí temos um paralelo comparativo, o que inviabiliza a sua definição de incomparável, mas com um imenso respeito. Para mim, o elenco do Flamengo é incomparável na América do Sul. Bom. Não é só aqui, não. Na América do Sul. E olha que o Felipe ainda está pedindo mais 4, hein? Você imagina só, se o Flamengo está precisando de reforço, imagina os outros 19. Aí não dá. Se o treinador do Flamengo estou precisando dar uma reforçada, se melhorar o time, entendeu? Imagina os outros 19, então, como é que estão? O problema do Flamengo é que está chegando o Mundial de Clubes e o time parece que não pode esfacelar. Não, mas peraí, mas não é exagero essa abordagem ao Flamengo de esfacelar? Você está falando das lesões. Isso. Não de... Porque assim, eu acho que o Flamengo podia estar jogando mais do que está jogando, mas não acho que está uma desgraça. Você acha que está uma desgraça? Não, eu acho que o time está completamente esfacelado. Você perde os Elias fisicamente. Se você perder, se você tirar o Pedro de centroavante, se você tirar o Gerson no meio-campo, se você tirar o Arrascaeta, eu vou colocar o De La Cruz, que eu acho o De La Cruz um baita jogador, né? E esses caras fazem toda a diferença no time do Flamengo. O Pulgar também é bom jogador. O Pulgar é um baita volante, já tô falando 5. Então não é incomparável. Não, esses caras não jogando, Zinho. Esses caras... Você vê como o time é tão bom que esses caras fazem toda a diferença. Se tem um incomparável, tem jogador para entrar e jogar do mesmo nível. É isso, Zinho. Não, Zinho, mas se eles são 5 ao mesmo tempo, você não consegue repor. Você pode repor 2, pode repor... Os volantes não tem nenhum. Então, mas aí... Não tem nenhum. No outro jogo, o Gerson voltou para jogar de volante. Mas aí, Pascoal, aí que entra a questão do Palmeiras, né? A questão de você comparar um elenco com o outro. Seria mais equilibrado do Palmeiras? Do equilíbrio. A questão é que talvez você não tenha um jogador tão fora de série. Você tem um, que é o Estevão, mas você tem os outros 10 e os outros 8 que estão fora, que é tudo do mesmo nível e exatamente faz aquilo que o treinador pede com a intensidade que você tem. Eu acho que isso é o legal do futebol, né? Do esporte, na grande maioria das vezes, mas do futebol especialmente. O Zinho falou uma coisa que é bem interessante no começo, que ele falou assim,
Hoje em dia você pode ter o melhor, mas se o time adversário consegue taticamente cumprir todas as funções que foram determinadas pelo seu treinador e fisicamente estiver inteiro para fazer isso, a distância ela já diminui muito. Aí você tem que jogar o seu melhor futebol. Aí, além do futebol, você tem que ter a parte física, a parte tática e acho que é o que eu mais... que eu acho que o Zinho eu sou da época do Zinho, né? Eu vi o Zinho crescendo, jogando, o Pascoal. E uma coisa que eu sinto muito falta, especialmente nesses momentos mais difíceis, do jogador que pega a bola e chama a responsabilidade. Que aí, quando você tem um jogo como esse contra o Botafogo, você tem que pegar a bola, quebrar a linha, pega a bola, vai para cima, chama um pouco a responsabilidade. Porque com um jogador que quebrando uma linha de marcação, você mexe com o time inteiro. E eu não vejo isso em determinados momentos. Eu acho que é um jogo muito burocrático. Mas não teria gente para fazer isso. Sim, não, mas estou dizendo, pega a bola, toca de lado, aí vamos tocar. Aí a bola chega lá do outro lado. Aí chega lá do outro lado, deu tempo do time fazer toda a recomposição e tem a dobra de marcação. Agora não dá. Agora vamos voltar. Virou handball, vamos voltar. Não, o que eu acho que assim, em determinados momentos, nós estamos falando de dois times grandes. Um campeão da Libertadores no ano passado e o outro tem a história que tem o Flamengo. É uma final de campeonato. Você já viu final de campeonato você arriscar tanto? Não. Sempre tem um ou outro que vai arriscar. Sempre tem um ou outro que vai chamar a responsabilidade. Por isso que a gente está falando sobre a ausência do Gerson. Por quê? O Gerson põe a bola debaixo do braço. Vem cá, abre os bração ali, os braços daquele tem a mania de jogar com os braços abertos ali no meio campo. Domina, toca, daqui de novo. Vai para lá, dá um ritmo diferente. Aí você pega o Arrascaeta, toca a bola, ele dá um corte, ele se mete ali no meio ele tenta uma jogada entre as linhas. Essa falta de personalidade, muitas vezes, eu não estou falando mal dos outros jogadores, eu estou falando que esses caras, eles se diferenciam por causa disso. E eu acho que nesse momento, o Flamengo precisa desse tipo de situação. Por quê? Porque todo mundo vai jogar contra... Falks, que não serve como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário. Se colocou em situações na qual nos causou dificuldades, então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, e o segundo tempo já do minuto 15 em diante o jogo ficou, eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil, jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e podíamos ter definido melhor, e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate... Bem, pessoal, tá mais um vídeo, né? O time do Botafogo que empatou aí com o Flamengo em 0-0, né? Um jogo bastante xoxo aí, né? Um jogo que merecia mais futebol. Parecia que os dois times estavam meio ali, né? Não querendo se abrir muito, né? Lógico, o Botafogo tava sem dois grandes jogadores da atualidade, né? Que era o Savarino e sem o Arthur também, que o Arthur tá sendo um dos grandes jogadores aí decisivos para o time do Botafogo, né? O Botafogo que tinha total liberdade para ir hoje com força máxima, para ir ontem com força máxima contra o time do Flamengo, porque na quinta-feira vai enfrentar o Capital, sendo que o Botafogo já venceu e convenceu na primeira partida, né? Venceu muito bem a primeira partida. Então pode ir com o time reserva, já que na terça-feira tem um jogo contra a Universidade do Chile. Mas futebol tem dessas coisas, onde o visitante, por mais que tenha o seu momento bom, às vezes não consegue, né, sair com um excelente resultado. Mas para um jogo fora de casa, no Maracanã, longe da sua torcida, que nem parecia que estava longe, pois a torcida do Botafogo calou a torcida adversária, né, com os gritos, parecia lá que o Botafogo estava jogando no Newton Santos. Tinha uma hora que só a torcida do Botafogo, que era minoria, cantava e coava dentro do estádio. E agora é isso, né? É esperar aí os próximos jogos. O Botafogo tem aí uma semana bem corrida. Jogo na quinta-feira pela Copa do Brasil. Aí já vai dar uma descansada aí no final de semana, porque na terça-feira tem jogo aí pela Libertadores, o último jogo contra a Universidade do Chile.
né? Então vamos ver como é que o time do Botafogo vai se portar aí a respeito desses jogos. Mas e aí, o que vocês acharam desse empate do time do Botafogo ontem? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.